Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Esse aqui vai ser um vídeo simples, eu não vou ficar falando, criando histórias e puxando dados da antiguidade. É simplesmente um vídeo sobre desenho, pura e simplesmente porque eu preciso praticar. E é sempre bom praticar, e é sempre bom você documentar o processo da sua prática, independente do nível que você esteja. E hoje a gente vai fazer um retrato do Willem Dafoe. Eu escolhi ele para fazer esse retrato, primeiro porque eu gosto muito dele. Pra mim ele é um dos maiores vilões assim do cinema e um ótimo ator. É uma pessoa muito interessante pela atuação dele e também pelo rosto dele. Ele tem um rosto muito expressivo, muito marcante, né? Ele tem umas linhas bem diferentes. Então eu acho que ele seria um ótimo objeto de estudo para praticar anatomia e praticar perspectiva, praticar como desenhar um nariz, um olho, uma boca, né, e criar realmente um retrato convincente. Então, sem mais delongas, a gente vai direto pro desenho, vamos começar, e é isso aí. Então a primeira coisa que eu fiz foi blocar as formas. O que isso quer dizer? É você colocar as principais formas que você consegue ver na referência que você está usando. Então eu coloquei a forma do cabelo, do casaco dele, do queixo dele, que é bem forte, bem marcante. E aí aos pouquinhos eu fui preenchendo o interior do rosto dele. Então comecei com as marcações do nariz, da boca, dos olhos. E aí eu comecei a fazer o nariz, comecei a fazer a região dos olhos, né, que tem essa divisória, né, entre os olhos, que é muito importante, que ela dá um ângulo, porque os nossos olhos eles são um pouquinho mais para frente, eles têm uma profundidade, eles entram para dentro da nossa cabeça, então ele tem que ter essa entradinha, assim, como se fosse uma rampa ao contrário, meio nessa direção, assim. E aí fui preenchendo os olhos, coloquei a pupila, a íris, coloquei a sobrancelha dele que está mais levantada. E aí comecei a preencher também, comecei a limpar as linhas, coloquei a orelha, fui ajeitando as paradas, preenchendo o cabelo. Mais uma vez, desculpa pelo barulho, tá tendo uma obra aqui na frente, para quem não viu. Pra quem não viu os outros vídeos, eu aviso isso. Coloquei mais detalhes na roupa. Fui colocando as mechas do cabelo dele. Fui ajeitando o nariz. E quando você desenha o rosto de alguém, galera, é muito vai e volta. Você tá toda hora olhando a referência que você tá usando, olhando pra sua ilustração, e volta pra fotografia, volta pra ilustração, é um vai e vem. Porque você precisa acertar as proporções e você precisa acertar o formato das coisas. Então é muito importante você ter a referência do seu lado ali, que nem eu fiz aqui no vídeo que vocês estão vendo. Então toda hora eu olhava, virava a cabeça e olhava um pro outro, né? Aí nessa etapa eu já comecei a colorir a ilustração. Eu decidi fazer preto e branco mesmo, para manter esse olhar, essa vibe meio no ar assim que deu dessa fotografia, muito legal. E é uma ótima referência você usar fotografias em preto e branco para você ilustrar, porque elas vão mostrar para você exatamente onde ficam os pontos claros e os pontos escuros, para você não errar na hora de você pintar, né? Você preencher a sua imagem, né? Então é muito mais fácil você usar uma fotografia em preto e branco do que você usar uma fotografia colorida para fazer isso, né? E aí eu fui acertando, como sempre é um vai e volta, fui preenchendo com os pontos claros, os pontos escuros do rosto dele. Percebi que a parte de baixo do nariz dele tem uma coloração mais escura do que a testa dele. Principalmente porque a testa dele é de onde está refletindo bastante da luz que foi usada para iluminar ele na fotografia. Então tem essa diferença de cor, assim, que é importante você conseguir destacar e você conseguir diferenciar para o seu desenho começar a ficar tridimensional, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo? A gente está pegando uma coisa que é 3D e chapando ela numa tela e tentando resgatar essa tridimensionalidade que existia antes. Então a gente tem toda essa etapa de achar os valores, né, que a gente fala, os valores corretos de luz e sombra, para começar a criar um senso de tridimensionalidade naquilo que você está fazendo, né?
Aí eu comecei a preencher o cabelo. Como é uma foto preto e branco, então o preto acaba se misturando com o fundo, o preto do cabelo dele. E como ele tem cabelo branco, essas partes começaram a se destacar. Então eu fiz essa brincadeira de deixar o preto e branco. E aí eu comecei a dar os detalhes do rosto dele, né? Que é uma parte que eu gosto muito de fazer, uma coisa que eu tô aprendendo a fazer recentemente. E dá mais vida assim pro seu desenho, se você começar a prestar atenção nas rugas, nas pintas, nas marcas de expressão. É isso que faz um desenho se destacar, né? Não é só você desenhar e depois pintar em cima, né? É você se preocupar com cada detalhe da sua obra, né? Então aqui eu comecei a fazer as rugas, as pintinhas que ele tem e tal. Fui acertando o cabelo, dando mais vida pra ele também, sombreando mais também. Aí chegou uma hora que eu olhei pro meu desenho, olhei pra foto e eu percebi uma coisa que faz parte do aprendizado. Quando você tá estudando anatomia, é normal você fazer isso, né? Que eu errei um pouco as proporções do rosto dele, principalmente dos olhos, que eles estavam muito grandes pro que eles são na real, da foto. Então, o que eu fiz? Eu usei uma ferramenta chamada Laço do Photoshop e eu peguei as bordas e diminuí o olho dele para caber melhor no rosto dele, né? E aí eu fui preenchendo nos pontos, fiz todo aquele trampo de novo de achar os valores. E aí eu percebi que não bastava só colocar o olho. Eu percebi que a boca dele também estava bem errado, o queixo dele estava muito maior do que deveria ser. Então tem todo esse trabalho, cada mudança que você faz em algum elemento do rosto de alguém, você tem que olhar para o resto do rosto e ver onde que tá diferente, onde que você precisa mudar para ficar mais crível, assim, mais proporcional ao que deveria ser na vida real, se você está usando uma referência real, claro. Então eu consegui fazer uma mudança e eu fui refinando. A partir daqui é refinação, cara. Fui vendo onde cabia a luz, onde cabia a sombra, onde eu podia colocar mais textura. Estando contente com o rosto, eu parti pra roupa dele, que também é uma parte muito importante dessa ilustração. E aí eu fui achando os valores e tal, e preenchendo na roupa. Importante se notar que a diferença da roupa pro fundo é muito pequena, mas ela existe. Então é uma mudança muito sutil de tons da mesma cor, do cinza no caso, né? Então eu fui fazendo essas mudanças, fazendo esses testes. Aqui eu acho que cabe mais um pouco de tom claro, aqui cabe mais um pouco de tom escuro. Isso você vai pegando com o tempo, galera, não é instantâneo. Você tem que observar muito aquilo que você está desenhando, para você poder notar essas diferenças de tom e dos valores, né? Foi tudo sobre cinzas, né? Trabalhar os cinzas da foto é muito importante para você poder diferenciar o que é o que. Então, o que é o rosto, o que é o queixo, o que é o pescoço, o que é a roupa. Isso basicamente é valores de tons diferentes da mesma cor. Tô mexendo no fundo também para ficar parecido com o da foto. E no final eu quis fazer uma brincadeira que dá um tom de como se fosse uma pintura, né? Então eu fiz meio que uma moldura, né? E dei uma textura de tela, de pintura por cima, assim, para ficar com esse visual. E esse é o resultado final. Eu fiquei muito feliz com o resultado, espero que vocês gostem também. Se vocês quiserem ver ele em grande escala, numa escala maior, com mais detalhes e poder observar cada coisinha, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo que vai abrir lá no Behance. Se quiser me seguir lá também, fique à vontade. Aí vocês vão poder ver com mais detalhes tudo que eu fiz. E foi muito legal fazer, eu curti pra caramba, foi a primeira vez que eu fiz um retrato assim. Eu sei que ele não ficou realista ao extremo, ele ainda continua sendo uma ilustração, uma representação da realidade, não uma quase fotocópia, vamos dizer assim, que existem alguns ilustradores muito talentosos que conseguem chegar nesse nível. Eu não sei se eu quero chegar nesse nível, eu gosto desse tom mais cartunesco para os meus desenhos, mas eu acho que é um belo exercício de você conseguir representar fielmente
a realidade através disso aqui, né? Então, eu gostei pra caramba do resultado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, que realmente me ajuda muito a divulgar esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Daniel Cria, onde toda semana a gente vai trazer uma coisa nova para vocês sobre arte, sobre ilustração, sobre vídeo, sobre histórias loucas, tudo que eu puder criar em cima disso. E muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo. Obrigado, falou!